Oi, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar da Voltimum. O meu nome é Ana Vargas e vou estar moderando a sessão para vocês hoje. Nós temos connosco o nosso parceiro Schneider Electric, que vai nos trazer o tema da Ethernet, a infraestrutura da internet das coisas industrial. Antes de eu apresentar o nosso palestrante de hoje, quero explicar como é que funciona a plataforma e como é que nós vamos orientar a sessão. Para aqueles que ainda não estiveram connosco em nenhum webinar antes, portanto, ficam um pouquinho mais dentro da forma como as coisas vão correr. Portanto, vocês vão poder participar através de chat, podem ir comunicando até uns com os outros agora no início da sessão, enquanto eu estou aqui a tentar explicar-vos como é que vai funcionar. Depois, no final, eu vou colocar do vosso lado direito os arquivos para vocês poderem descarregar, o webinar da sessão, a apresentação que foi feita e também um white paper para vocês poderem levar para casa. Em relação ao certificado de participação, o certificado é um certificado genérico, como já vem sendo o hábito. Aqueles de vocês que precisarem que o certificado tenha um nome, por favor, enviem-me um e-mail e eu peço de facto a todos que seja um e-mail e não que deixem isso aqui no chat, porque depois eu tenho dificuldade em repescar isto. Portanto, este é o e-mail para onde vocês podem solicitar o vosso certificado. E no final também eu vou colocar aqui um questionário de satisfação para saber como é que correu a sessão para vocês. Entretanto, eu vou passar a palavra ao Henrique. O Henrique Monferrari é, portanto, o nosso palestrante de hoje. Ele é engenheiro eletricista, especialista sénior em sistemas e arquiteturas de automação pela Schneider Electric e tem 18 anos de experiência em redes industriais, sistemas de supervisão e controle para a automação de processos industriais. Ele já publicou também diversos artigos em instituições e publicações do setor. Henrique, eu passo-te a palavra. Pessoal, bom webinar a todos. Qualquer coisa, estamos aí. Podem ir fazendo as vossas questões, tá? Serão todas respondidas no final. Até já. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui agora o nosso webinar. Como a Ana já apresentou, né? Vou repetir os dados de apresentação, vocês já conhecem aí, sabem dos dados. Então, a gente vai falar hoje sobre a infraestrutura da internet industrial das coisas. Por quê? A internet das coisas é uma mega tendência, tá? Então, isso é uma tendência que vem do uso das redes da internet, que diz respeito ao quê? A cada dispositivo que você tem, por exemplo, na sua casa, vamos ser bem específico, né? Um interruptor, por exemplo, de luz, uma coisa, né, que a gente jamais imaginaria. Hoje em dia você pode ter em rede, com endereço IP. Então, esse é o conceito da internet das coisas. É você agregar o máximo de equipamentos possível à sua rede de internet. Até o que você nunca imaginou que pudesse ser integrável, né? E isso se aplica diretamente à indústria, da mesma forma. Ok? Por que da Ethernet, né? Obviamente, quando a gente vai falar de internet das coisas, a gente precisa falar da Ethernet, que é a base, né? É a rede mais difundida. Conforme esse estudo da ARC, que é uma instituição independente, a Ethernet ela é o padrão de rede, a tecnologia de rede que mais cresce hoje em dia. Pois não? Henrique, peço desculpa por te interromper. Consegues, é que continua-se a ouvir com um pouquinho de eco, consegues se calhar só ou afastar o auricular, o fone de ouvido aí da zona do micro, ou baixar só ligeiramente o som para tentar evitar o eco? Posso tentar aqui só um minutinho. Olha, agora melhorou. Melhorou um pouquinho agora. Melhorou. Obrigada. Nada. Pode me interromper também se tiver com qualidade, senão a gente não cumpre o nosso propósito. Bom, então, como eu ia dizendo, por nada, Ana, como eu ia dizendo, segundo esse estudo da ARC, né, que é uma instituição independente, a gente tem um crescimento aí em termos de tecnologia de rede. A internet é a que mais cresce, tá? E isso se aplica principalmente à indústria. Esse estudo aqui é com foco na indústria, tá? Então, a gente falando um pouquinho, vamos começar a entrar mais nos detalhes desse tema.
Aqui a gente tem uma arquitetura conceitual de automação, tá? Onde a gente tem, nessa parte mais inferior, a nossa instrumentação, tá? Que está mais próxima da instrumentação, os motores, os atuadores em geral do sistema de processo. Aqui a gente tem nosso nível de controle, tá? Onde estão os PLCs, estão os equipamentos mais próximos desses equipamentos que estão diretamente no campo. Subindo um pouco de nível, a gente tem os sistemas, tá? Sistema de supervisão, sistema de gestão de ativos, o PINS, que é o historiador, que é onde vai armazenar de uma forma sistematizada e com compactação de dados todas essas informações. E aqui os sistemas, né, que a gente chama no nível mais de gestão. Então, por exemplo, aqui o ERP, tá? O sistema de gestão de empresa, e também outros sistemas de porte maior, tá? Então, hoje em dia, a internet está por toda parte, ela liga do sistema mais pesado até o sistema mais próximo do chão de fábrica, com uma transparência, que é o que a gente diz, né? Sem precisar ficar pulando de gateway, sem precisar ficar perdendo muito tempo e com uma visibilidade que a gente usa esse conceito de transparência, né? Fica uma coisa bem mais integrada, tá? Então, aqui estão os dispositivos de controle, conectado à operação e a gestão diretamente. Vamos ser mais específicos ainda, né? A gente está falando aqui da difusão da tecnologia Ethernet. Então, hoje em dia, a Ethernet responde por 38%, né, de todas as redes industriais. Já está em 38%. E conforme a gente mostrou naquele estudo anterior da ARC, e nesse estudo aqui, que é de um grande fabricante de gateways, tá? E quem fabrica gateways em geral conhece todas as redes, então é uma fonte de dados interessante. A gente pode perceber que 38% já correspondem à Ethernet, dos quais os principais protocolos a gente pode dizer que são a Ethernet IP com 9%, Profinet com em torno de 8%, tá? Ethercat 5%, Modbus TCP 4% e os demais aqui para baixo. Nós estamos falando principalmente desse protocolo aqui, Ethernet IP. Por quê? Porque hoje em dia existe uma convergência dentro da ODVA, que é uma instituição aberta, homologadora de padrões de redes industriais, em que a gente tem a fusão do Modbus TCP com o Ethernet IP, originando o novo Ethernet IP, que na verdade é uma convergência do antigo com o Modbus TCP, igual eu acabei de dizer. Com isso, a gente vai para 13% desse total de 38%, quer dizer, mais de um terço, né, desse total aqui. Essa fusão de Modbus TCP com Ethernet IP, ela responde por mais de um terço do total da Ethernet industrial. Tá? Aqui tem os fios de bus tradicionais, seriais, só para ilustrar. Então, falando um pouquinho mais sobre o Modbus TCP e o Ethernet IP. Tá? Então, nós estamos falando de padrões de rede baseados em TCP/IP padrão, quer dizer, TCP/IP não modificado. Então, aqui tem a camada TCP, aqui tem a camada IP, tá? E aqui a gente monta o Modbus em cima dessa estrutura. O Modbus, que originalmente era serial, ele vai virar um Modbus TCP em cima de tecnologia Ethernet. O Ethernet IP é baseado em CIP, que é o Common Industrial Protocol, tá? Que é a base de vários protocolos de comunicação, também montado em padrão TCP/IP. De novo, não é o TCP/IP alterado. Se você alterar, você perde essa padronização, tá? Isso intercambiabilidade entre esses protocolos. Certo? Então, novamente, aqui a gente tem uma arquitetura conceitual, né? Ilustrando até com um pouco mais de detalhes, com zona desmilitarizada aqui, entre firewalls e outros níveis mais aqui, onde a gente ilustra algumas das grandes vantagens de você trabalhar com padrão, com um protocolo padrão, né, baseado em Ethernet. Então, por exemplo, escalabilidade, possibilidade de seu sistema crescer de uma forma rápida e consistente, tá, sem muito problema, simplicidade, eficiência, disponibilidade através de diversos níveis de redundância e, principalmente, proteção. Pois não? Henrique, desculpa eu te interromper outra vez. Será que dá para você afastar ligeiramente o micro da sua boca? É porque fica com muito ruído mesmo. Os S ficam um pouco estranhos. Okay. Não sei se é possível. Melhorou? Tá melhor Melhorou. Agora? Vamos ver se a gente consegue manter, tá?
Eu vi aqui que o pessoal estava reclamando aí. Alguém? Tá, bom, deve estar melhor, né? Então vamos prosseguir. Se tiver ruim, vocês avisam aí, por favor, novamente. Melhorou, né? Ok. Muito bem, obrigado. Ok, obrigada. Jefferson, Fernando, obrigado. Vamos seguindo. Então, esses recursos a gente vai detalhar um por um, tá? Eu estou só mencionando eles e no momento que eu parei, eu estava falando da proteção, porque o que é uma coisa interessante, né? Nós estamos integrando tudo, né? O conceito da internet industrial das coisas é isso, está integrando cada vez mais dispositivos com cada vez mais possibilidades de rede, tá? Isso abre portas. Então, obviamente, a questão da segurança ela é fundamental para que você possa fazer isso de uma forma consistente e sem colocar em risco o seu parque instalado, tá? Então, falando de escalabilidade, né? Eu posso pegar uma topologia de rede existente e trabalhar nela de maneira que eu use rede em anel, que eu use rede em cascata, tá? Linkado com fibra de longa distância, monomodo, por exemplo, tá? Instrumentação toda sem fio, wireless, né? Wi-Fi, por exemplo, é um deles, tá? Estrela, você pode fechar anel com estrela, concatenar vários tipos de arquitetura. Então, as possibilidades são infinitas, tá? Aqui vocês estão vendo, inclusive, um anel duplo, tá? Que é um dos melhores níveis de redundância que tem para você fazer essa comunicação mais pesada aqui. A questão da modularidade, né? Se eu não tinha, por exemplo, esse subsistema que está aqui, né? A adição dele, eu não preciso colocar terminador de rede. Todo mundo que trabalha com a internet sabe disso. Então, essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com a internet. Eu já tenho um switch aqui, basta eu ter porta livre ou adicionar um segundo switch, sem ter que parar a minha rede, sem ter que colocar aquela questão de fonte em rede, reposicionar o resistor de tronco, né, o terminador de rede, esse tipo de coisa, tá? O mesmo vale para as redes sem fio e sistemas de telemetria, como, por exemplo, uma elevatória, né, que pode ficar distante do sistema de controle, tá? Com isso, com esse tipo de integração, a gente consegue fazer alterações online sem parar o processo, tá? Ainda que seja sem fio, não há problema. Aqui já é um exemplo bem prático daquilo que eu citei há alguns slides, que é o quê? A intercambiabilidade do Ethernet IP e do Modbus TCP, tá? Então, vocês podem perceber que a infraestrutura, o switch, é o mesmo, tá? O mesmo switch, ele consegue trafegar o protocolo Modbus TCP ou Ethernet IP, porque eles não alteram novamente, né, repetindo a estrutura do TCP/IP padrão, certo? O cabeamento é único, obviamente, né? Nós estamos falando do mesmo protocolo, então eu consigo, na verdade, estender a gama de aplicações que eu posso fazer com essa rede, tá? Isso chega ao extremo de trabalhar com protocolo de tempo real, por exemplo, esse aqui, o Cercos, onde você trabalha com motion, que é um dos tempos de resposta mais crítico, é tempo real, para posicionamento, por exemplo, de braço robótico, tá? Das coisas mais, assim, que depende de tempo de resposta. Também você pode fazer interface com sistemas elétricos, protocolos de estampo de tempo, tá? Tudo é possível, desde que esteja tudo baseado em internet, tá? Então, a ODVA homologa esses protocolos. Aqui também, a gente, como nós estamos tratando de Ethernet padrão, nós estamos falando também de internet padrão e, portanto, navegadores padrão, tá? Protocolos de TI, tá? Protocolos tradicionais. E aí, o seu navegador, seu Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e outros mais, vão trabalhar, por exemplo, com HTML e Java, ou qualquer que seja tecnologia, poder navegar. Bastante digitar com o navegador aberto, você digita o IP, por exemplo, de um inversor de frequência, você consegue ver em qualquer estação, sem nenhum tipo de software específico instalado, você consegue monitorar esse inversor, você consegue ver o programa do PLC, consegue ter muitos outros recursos. Tá? Então, seguindo, um software de engenharia único, né? Aí nós estamos falando de padrão FDT, DTM, né? Então, no Field Device Tool, eu consigo fazer descargas, ajustes, monitoramento, né, de configurações em equipamentos. Bastando para isso que o equipamento, que não necessariamente tem que ser do mesmo fornecedor, basta ele ter o arquivo DTM. Né? O arquivo DTM é instalado numa máquina e essa máquina, a partir da sua ferramenta, do seu FTT, você consegue fazer
operar a range dele, por exemplo, fazer gestão, né, de manutenção, acompanhar todo até o histórico dele. Você pode fazer isso através do FTTT. Tá? Continuando, essa performance em tempo real, ela é conseguida através de redes que podem chegar até 1 GB. Hoje em dia você consegue chegar até 10, né, nesses principais backbones aqui. Tá? Então, novamente, aqui a arquitetura está ilustrando essas possibilidades. E um dado que é bem interessante de falar, a gente vai falar um pouquinho mais dele lá para frente, é o QoS, tá? Quality of Service. Esse QoS, ele garante priorização de tráfego. Então, você pode ter pacotes com prioridades maiores, né, pacotes de rede, nós estamos falando, com prioridade maior do que outros pacotes, tá? De maneira que dados mais críticos tenham um tempo de resposta garantido. E dados que não são tão críticos, eles podem ter um tempo de resposta mais dilatado. Tá? Aqui está um exemplo disso. Tá? Em um sistema de controle de processo, você pode também integrar alguns dados elétricos que não são tão críticos, mas que você gostaria de ter aqui, por exemplo, monitorar uma corrente ou um fator de potência de um CCM de entrada. Você quer monitorar ele aqui, normalmente você tem um sistema elétrico dedicado para isso. Mas eu quero integrar isso aqui também, alguns dados só, não estou fazendo nenhum tipo de controle. Obviamente, esses nós aqui, por exemplo, poderiam ser remote I/O, tá? Derivados desse PLC, eles vão ter uma prioridade muito maior do que esse power meter que está enviando dados elétricos. Então, o tempo de scan aqui é muito mais rápido e esse dispositivo fica mais lento. Bom, falando aqui em termos de eficiência, a gente pode dizer que esse monitoramento pode ser feito de qualquer lugar. Então, isso aqui é uma das grandes vantagens de você ter um sistema totalmente na internet. Tá? Então, às vezes, um diretor de operações, um gerente, ele quer acompanhar remotamente as operações, ele pode fazer isso do celular dele, a partir da casa dele, passando para isso, ele tem um acesso à internet e a planta está toda preparada para isso. Você tem encaminhamentos, né, obviamente, através de regras de segurança, seguindo todas essas políticas de segurança, que a gente vai falar um pouco mais também, você consegue ter acesso à gestão de todos os seus sistemas. Tá? Através de bibliotecas e de download transparente, essa questão não só de monitoramento, mas de gestão também, tá? De um dispositivo, de uma válvula, por exemplo, você pode fazer de uma forma bem transparente. Não precisa mais ficar pulando através de gateways, fazendo esse tipo de transição. Aqui, um exemplo interessante do que a gente considera que seria essas questões de auto-recuperação, disponibilidade e redundância. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma rede em cascata e eu perdesse uma parte do segmento, né? Aí, obviamente, com o fechamento em anel, essa perda desse link não vai ter nenhum tipo de problema aqui. E aí a gente está falando de uma gestão usando RSTP, por exemplo. Tá? Tem outras possibilidades aqui, a gente está ilustrando alguns exemplos. Da mesma forma que alguns de vocês já até comentaram aí no chat, quando a gente comenta, por exemplo, 10 GB, poderia ser um backbone central, você pode ter taxas muito maiores. O Márcio, por exemplo, comentou isso, está coberto de razão. Tá? Aqui a gente está dando exemplos, tá? Então são as possibilidades que a gente consegue fazer através da internet. Então, prosseguindo, o rompimento em anel é uma coisa fácil de contornar. Obviamente, eu consigo contornar apenas um rompimento. Se tiver um segundo rompimento e o primeiro não tiver sido sanado, você vai acabar perdendo mais dispositivos. Tá? Mas aí, obviamente, isso é sinalizado, então você procura sanar isso antes de normalizar a sua operação. A operação continua, ela não para, né? Mas você pode ter um flag que sinaliza isso para você, avisando que você está com um problema que precisa ser normalizado, porque uma nova perda de segmento não vai conseguir ser automaticamente sanada. Falando um pouquinho aqui da redundância, né? Isso aqui também não é muita novidade, mas quando você está falando puramente em internet, a coisa fica mais rápida e de uma forma muito mais transparente. Você tem uma redundância de escada, tá? De sistemas de supervisão. Se você perder um sistema de supervisão, obviamente, o seu sistema de supervisão redundante vai começar a agir. Só que a gente está falando também de CLPs redundantes, tá? De controladores redundantes. Então, esse controlador é a mesma filosofia, né? A gente falando de hot standby, se cair um controlador, o outro controlador assume, tá? Eles estão linkados através de um link dedicado que faz o espelhamento das áreas de memória em tempo real
e automaticamente o processo não percebe que houve essa comutação. Tá? Isso é importante ressaltar. Acredito que para todo mundo que já conhece sistema ROS Standby de controlador, ou até para sistemas de supervisão, isso não é novidade também. Tá? Mas só reforçando que também é um recurso disponível em internet. Um outro recurso que eu considero um dos mais interessantes do ponto de vista da manutenção é, se a gente tiver, por exemplo, um dispositivo inteligente, como por exemplo, um relé inteligente, uma partida inteligente de motor, e de repente você perdeu essa partida, queimou por algum motivo, você precisa substituí-lo. O procedimento normal seria você pegar esse dispositivo, colocar em uma bancada, energizar, né, baixar a configuração dele através de uma conexão ponto a ponto dedicada para o seu notebook, e a partir daí você colocar para operar e liberar, né, esse equipamento novamente. Na internet, o que acontece? Você coloca o dispositivo direto, tá? Basta só acertar os switches frontais dele, dizendo qual é o número sequencial dele. O PLC, na hora que esse dispositivo entra em rede, ele vai identificar que aquele dispositivo que saiu porque queimou, ele voltou sem configuração e sem endereço IP. Então, a primeira coisa que é feita é o cartão Ethernet, que detém todas essas configurações desse dispositivo, ele vai fazer primeiro via DHCP, tá? Então ele é um servidor DHCP, esse cartão Ethernet, ele vai abaixar primeiro o endereço IP desse dispositivo. Obviamente quem solicita o IP esse dispositivo que entrou, ele já entra pedindo IP, e aí o servidor reconhece ele e associa o IP. Num segundo momento, e isso tudo nós estamos falando em milissegundos, num segundo momento, esse dispositivo vai receber via DFTP, tá? Estou citando exemplos também, vai baixar um arquivo binário, bem pequenininho, mas com as configurações todas codificadas do mesmo dispositivo. Portanto, você não precisa mais configurar esse relé inteligente se ele queimar. Tá? Isso é um grande avanço do ponto de vista da manutenção e da facilidade e da continuidade de operação também. Tá? Isso é bem interessante. Falando um pouquinho mais aqui de disponibilidade, os alertas e diagnósticos, né? Então, você consegue trafegar muito mais informação devido à largura de banda, tá, que você tem. E, obviamente, igual eu citei, através de celulares e tablets, o pessoal de gestão, supervisores, né, até os diretores, dependendo do nível de interesse, eles podem ter acesso a esses dispositivos ou aos sistemas, né, dependendo do nível e do interesse do profissional. Ok? Vamos falar um pouco mais de proteção agora, tá? Já que nós estamos com uma rede tão fantástica, né? A gente só está falando bem dela, e que promove tanta interconexão e tantas possibilidades. Né? Então, flexibilidade e possibilidade, ao mesmo tempo, está abrindo portas para invasões. Né? A gente sabe de casos na indústria. Então, é importante estar atento para todos esses itens aqui. Você tem primeiro um plano de segurança, né? Então tem que ter um estudo, toda uma avaliação do seu parque instalado, para que você consiga mitigar o risco de invasão. Tá? Separação de redes, proteção de perímetros, segmentação de redes, a gente vai falar de cada um deles, proteção do dispositivo, segurança funcional, monitoramento e atualizações. Okay? Bom, monitoramento, por exemplo, você pode fazer inclusive monitoramento através de câmeras IP. Tá? Então, aqui, obviamente, isso aqui demanda banda, o seu projeto de rede, ele depende muito de você. Você pode fazer esse tipo de interligação. Obviamente, você vai ter uma carga, né, nesse tronco seu de rede, mas se você não for bem projetado, você pode chegar a fazer isso daqui. Tá? Se sua banda comportar isso, obviamente. Ok? Bom, então, uma das primeiras formas mais conhecidas por todos é a colocação de firewalls, né? Então, através de barreiras, né? Os firewalls são dispositivos de rede que você cria regras de acesso. Então, não é todo mundo que consegue acessar. Isso sendo bem feito, isso é uma grande barreira de proteção. Tá? Aqui, o firewall que está ilustrado aqui está no nível mais superior, mas hoje em dia a gente chega a colocar firewalls até em painéis de controle. Tá? São firewalls próprios para colocar em trilho team. E esses firewalls eles vão fazer essa proteção de fronteira até de painel, não apenas mais, como está ilustrado aqui, um firewall, por exemplo, um hack de TI,
rack de 19 polegadas, tá? Então, você já tem os firewalls específicos para painel de controle, por exemplo. É importante ressaltar. Você também pode fazer a segmentação de redes através de switches, o que é uma coisa muito desejável, tá? Para que uma rede até não interfira na outra, até antes de ser uma questão de segurança, é uma questão de segmentação de tráfego, né? Mas acaba sendo uma questão de segurança também, porque hoje em dia os switches já acumulam muitas funções que originalmente não eram deles. Então a gente consegue fazer muita proteção através de configurações de switches também, tá? São todas essas medidas que a gente toma para garantir a integridade da planta e dos sistemas. E aqui também a adequação a essas normas, tá? Padrão IEC, para proteção dos próprios dispositivos. Então, nós já estamos falando aqueles. Todos os dispositivos que estão em rede, por exemplo, você tem que certificar, na verdade, nós estamos falando de fabricantes, tá? O fabricante, por exemplo, de um determinado switch, que está aqui, se ele tem a certificação aqui, é porque cada porta, cada possibilidade de acesso desse switch, ela já foi extensamente testada. Já tentaram fazer invasão dessas portas, sistematicamente seguindo uma norma. Então, se esse switch é colocado numa entidade de certificação deles, e ele sobrevive, né, vamos dizer assim, a esses testes sem possibilitar nenhum tipo de invasão, então a porta dele recebe essa certificação Aquiles, tá? Em geral, Aquiles nível 2 é que está sendo mais utilizado para a indústria. Então é importantíssimo, se a gente está falando de internet industrial das coisas, a gente falar também desse tipo de certificação, tá? Para garantir exatamente isso aqui, controle de acesso, integridade de dados e confidencialidade. Ok? Bom, eu vou mencionar aqui agora rapidamente um ensaio laboratorial, um artigo que eu publiquei na ISA, em 2014, só para mostrar a diferença gritante que dá quando você utiliza a internet como barramento de CLT, né? Que a gente chama de EPAC, porque já é uma geração de processadores que já tem a Ethernet embutida, né? Então a gente usa esse termo de EPAC. Esse foi publicado em 2014, tá? Está disponível na rede, para quem quiser, é só procurar aí na internet, vocês vão ter acesso. Só a apresentação que eu fiz, né, mostrando o primeiro conceito de barramento, aí a gente mostra que no mesmo rack de PLC, esse padrão de rack mais moderno, eu tenho tanto um conector POSIX, que trabalha com 12 MB, trabalha muito bem, determinístico e tal, mas também a gente já tem um conector próprio, né, para cartões, disponível, Ethernet, trabalha com 100 MB nesse caso aqui. Tá? Aqui a gente pode ver a parte posterior de alguns cartões que vão naquele rack. Então, o cartão ele é só Ethernet, o outro é só POSIX e o outro acumula as duas funções. Por exemplo, um cartão de entradas analógicas com HART. Tá? Porque o barramento tradicional cuida dos I/Os e os comandos HART, os dados HART que necessitam de uma banda, de uma comunicação mais complexa, vão trabalhar através desse conector Ethernet. Ok? Foi feita essa montagem, tá? Não fica muito bonita não, mas ela funciona, e isso aqui importa, né? E aí a gente pega um cartão de I/Os, que é um cartão que trabalha só com POSIX, e esse outro padrão de cartão, que também tem alguns I/Os e trabalha só com conector Ethernet, exatamente para comparar o tempo de resposta. Quando você manda acionar uma saída e joga na entrada do mesmo cartão, aí você dispara um temporizador no SPLC e ele consegue detectar o tempo de ida e volta da mensagem. E aí a gente faz várias amostragens, tá? São 50 amostragens, aqui tem só um diagrama do cartão. E fazendo uma rotina de aquisição de dados para logar isso em um vetor, né, de 50 posições, obviamente, para cada ensaio. Aqui está a exportação, só mostrando como é que é feito, a gente chega nesse resultado final. Então, o POSIX, que é o barramento tradicional de 12 MB, a gente já sabia que a internet seria mais rápida. Mas aqui está demonstrando na prática o tempo de resposta, né? Aqui já é dividido por 2, tá? Porque é ida e volta no comando, né? Então, a gente está mostrando o seguinte, que o POSIX tem em torno de 10 milissegundos de tempo de resposta. Reparem que ele é bem determinístico, mediante as variações de carga e de condições, tá? Você pode dilatar o tempo de scan do PLC, e você pode também variar o temporizador para evitar que você tenha sincronismo, né? A questão entre o scan do CLP e o scan do próprio bloco, lá, o tempo de varredura dele. Então, no Ethernet vai ficar em torno de 3 milissegundos aqui aproximadamente, em média. Tá? Então,
praticamente tempo real, a gente pode dizer, né? Se você pensar em termos de norma IEC 850, que é uma norma para elétrica e é uma norma muito crítica, ela tolera aí de 1 a 3 milissegundos aproximadamente, então aqui está bem nessa fronteira até da elétrica. E nós estamos falando de processo, na verdade. Né? Tá? Então seria isso aí. Aqui fica bem escancarada a diferença. Tá? E um ponto de ressonância, que já é uma observação da metodologia científica, é que com 1 milissegundo de tempos de scan em intervalo é ótimo, que a gente conseguir os melhores resultados. Tá? Bom, falando um pouco desse conceito do EPAC em automação, tá? O que é importante ressaltar? Se eu tenho um sistema aqui em cima que está trabalhando em uma rede a 100 megabits, aí eu entro no meu controlador, por exemplo, através de um cartão Ethernet tradicional, de um PLC tradicional. Tá? Se esse meu barramento ele é padrão 12 MB, igual esse que eu acabei de mostrar para vocês, o que vai acontecer? Eu vou ter uma limitação no acesso desse sistema a esse drive, por exemplo, né, esse variador de velocidade, eu vou ter uma limitação que poderia ser 100 e vai ser 12. Porque esse aqui é o meu gargalo, na verdade. Depende da velocidade do barramento do bus. Certo? E outra coisa interessante também de notar, né, é que à medida que também vão evoluindo os PLCs, né, então a gente tinha o processador separado para Ethernet, enfim, você tinha toda uma série de gargalos internos também no próprio processador. Tá? Isso reduz a transparência, que é o quê? O conceito de navegabilidade, né? A partir de um sistema superior, você chegar até um dispositivo de campo. Você não tem tanta transparência. Né? Ou se você tem, ela é lenta, ela não é tão fácil, tão trivial. Você depende de alguns recursos, de algumas configurações, por exemplo. Tá? E você tem, obviamente, essa limitação na taxa de comunicação que acaba te despendendo mais recursos em termos de hardware. Aqui nós estamos numa situação em que a gente já está trabalhando com o barramento em Ethernet. Tá? Então, esse barramento em Ethernet está a 100, o barramento da minha CPU ele também é Ethernet a 100 e, obviamente, eu consigo chegar a 100 aqui também. Reparem que não apenas isso, mas a gente tem agora a condensação, né, a integração de todos esses processadores em um único processador. Então, eu tenho um processador de Ethernet conjugado internamente com o meu processador central, que em geral é um processador dual-core. Tá? Nessa tecnologia desse exemplo aqui, desse PLC que eu mostrei, que é esse mesmo PLC aqui, na verdade você tem um dual-core mais um dual-core. Então ele é um dual-core redundante para garantir que você tenha a operação contínua desse processador. E que é uma coisa que é bem interessante de falar, vários profissionais aí que estão nos assistindo aí devem ser entusiastas de eletrônica também e tal. Então, hoje em dia, a gente chega ao ponto de não precisar mais de comprar um processador que originalmente era da área de TI. Você tem muitos PLCs de mercado que são baseados em Pentium 166, Pentium 266 e funcionam muito bem, né? Mas hoje em dia a gente já tem tecnologias novas, igual esse processador, que é um dual-core com tecnologia ARM, né? De Advanced RISC Machine. Tá? Ele consegue um desempenho surpreendente integrando isso tudo dentro do mesmo processador. Então, com isso, eu garanto que eu não tenho gargalo e que eu consigo essa integração máxima da Ethernet em todos os níveis. Eu acho isso fantástico. Né? Você vê a tecnologia que a gente tem, às vezes, até no celular aí hoje, e você não via isso tanto na indústria, né? E está aqui um exemplo, né? Bem interessante. Tá? A gente vai passar daqui a pouquinho para a nossa sessão de dúvidas aí. Vocês podem tirar dúvidas também sobre isso, tá? Essa arquitetura aqui é um negócio que me interessou muito e eu acredito que muitos de vocês, até pelos comentários aí, o Jefferson falando aí, já tinha ouvido falar também, bacana, tá? Mas é isso aí, já está chegando nesse nível aí. Então, voltamos de novo ao tema, né? Se está tudo aberto, tudo em internet, né? Olha o pacote malicioso chegando aqui, né? A tentativa de invasão e, se o seu sistema não tiver certificações, não adianta nada fazer essa maravilha, né? Tudo integrado, com múltiplos processadores, um único invólucro, né? Não adianta nada. Se um hacker conseguir entrar no meu sistema, se ele conseguir pular as barreiras iniciais dos firewalls de TI, depois dos firewalls de controle, e conseguir chegar aqui, ele pode me promover danos muito significativos
em termos de produção, equipamento e até pessoal, né, dependendo do tipo de atuação que esse invasor fizer. Então, com isso, repetindo, a primeira coisa que a gente faz é garantir que o seu equipamento, né, esquece sistema, vamos falar primeiro de equipamento. Nós vamos garantir a integridade desse equipamento conforme normas específicas disso, tá? A ISA tem normas específicas para isso. E uma das certificações é aquilo que eu falei para vocês, tá? Se garantir que o seu dispositivo tem essa certificação, a possibilidade desse tipo de invasão ela é muito reduzida. Ela é quase nula, para dizer a verdade. Tá? Então é isso aqui, só para finalizar, a gente já está chegando aqui quase nos últimos slides, tá? O tempo de resposta de um barramento desse tipo que a gente está falando, totalmente integrado, ele chega a ser 68% menor, conforme demonstrado, né, no ensaio. E isso aqui foi um ensaio com metodologia científica, né, conforme eu comentei com vocês, um trabalho publicado na ISA e totalmente isento, né, não tem nada relativo à marca, marketing, tá? São trabalhos científicos mesmo. Então aqui fica clara toda a vantagem que a gente tem, né, e essa questão aí da internet industrial das coisas, até que ponto que ela pode chegar. Então, só para finalizar, tá? O backbone dessa arquitetura, conforme a gente falou durante toda essa apresentação, é Ethernet IP e Modbus TCP, que são convergentes, tá certo? E aí, o que acontece? A gente está falando também de certificação de cibersegurança, tanto ISA Secure, né? Entrem depois, se vocês puderem, no site da ISA, tem lá o ISA Secure, tem lá todas as normas, né? Os códigos das normas, e também a certificação aqui, vocês podem pesquisar, que vocês vão achar também. Tá? É bem interessante, isso é uma tendência hoje no controle industrial. Tá certo? Aqui só um exemplo, né, de interconectividade entre os barramentos da internet, o que não impede se você tiver também field buses, né? Não é o ideal, mas são integráveis. Tá? Então é isso que eu acho que com isso aqui a gente chegou ao nosso final da apresentação. Tá? A gente conseguiu fazer até num tempo bem abaixo do que era previsto inicialmente, mas vai ser bom que a gente pode tirar mais dúvidas também de vocês. Então, a gente está aberto aí a tirar essas dúvidas aí. Ok, pessoal? Oi novamente. Pessoal, eu vou colocar, enquanto vocês alinham as vossas questões para o Henrique. Henrique, nós já temos aí uma questão do André. Qual o número da ISO que certifica as instalações na IoT? Esta é a primeira questão, portanto, se tu quiseres começar já por aí, eu, entretanto, vou colocar à vossa disposição para baixarem a apresentação que foi feita e também um white paper que foi enviado pela Schneider a propósito desta apresentação, e vou colocar também aí o questionário de satisfação para vocês responderem, tá? Para nós percebermos como é que a coisa correu para vocês. Se alguém não conseguir ver os botõezinhos azuis para baixar os documentos, por favor, diga no chat, tá bem? Que é para eu alargar essa zona para vocês conseguirem ver, tá? Henrique, tens uma questão do... Tens então a questão sobre a ISO, qual é a... André, uma das certificações, né, porque isso é um tema vasto, tá? É a 62443, tá? Que é um dos slides desse que eu mostrei para vocês aqui, que diz respeito ao ISA Secure, tá? Você pesquisando por esse tema ISA Secure, você vai achar, tem até um site lá, ISA Secure, acho que é .org, se eu não me engano, aí você consegue ver lá todas essas certificações. Uma delas é esse 62443, tá? É um tema vasto, igual eu falei, né? Algumas certificações são essas aqui, que eu mostrei, então eu nem sei se ela se encaixaria na classificação ISO, mas o termo de marketing seria esse aí, Aquiles nível 2, que é um dos mais usados, e esse aí garante dispositivos, segurança de dispositivo. Ok, André? Beleza? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ademir, Henrique, como você vê... Eu estou vendo aqui, Ana. Como você vê o futuro dessa tecnologia... Beleza, obrigado.
e o ISM 1850. Boa pergunta também, Ademir. Então, as perguntas aí mostram que vocês já têm um nível de conhecimento. Ademir, o ISM 1850 é um conjunto de normas que veio para garantir que você possa usar a internet como um meio para você fazer controle elétrico. Tá? Como você deve saber, né, o pessoal da elétrica eles são muito tradicionais e resistentes a você trocar, por exemplo, um descarte de carga, uma seletividade, né, um comando entre relés multifunção, que era feito por cabo, né, que tem um tempo de resposta da informação transferida na velocidade da luz, sem risco de tráfego, né? Como é que você convence uma pessoa de elétrica, né, a colocar um protocolo? Então, você precisa cercar com várias condições o seu padrão internet. Aí, obviamente, dentro desse padrão 1850, que é o que a norma garante, aí você tem um tempo de resposta garantido. E você pode jogar aquele monte de cabo que você tinha ligando, regando o outro, você pode jogar fora. E aí a internet que está ali vai garantir. Obviamente, ela não é uma internet que está aberta e ligada para qualquer um acessar. É um negócio bem restrito. Tá? Então, só fechando, eu abri um parênteses para devagar um pouquinho mais em torno do 1850, é totalmente integrável, Ademir. Tá? A gente tem módulos hoje que vão direto no rack do PLC e conversam com o 1850. Então, fazem tanto mensagens verticais quanto mensagens horizontais. Né? Você tem aí tanto MMS quanto GUS, né, que são os padrões de mensagem do 1850. Tá? Totalmente integrável, te respondendo, então, e também convergente. Tá? E o universo da elétrica também está cada vez mais convergente com o universo de processo. Hoje em dia, você tem clientes que eles estão, às vezes, deixando de ter um sistema de supervisão elétrica, puramente elétrico, separado, para integrar isso ao seu sistema de controle central, obviamente com estações próprias para o tratamento elétrico e tal. Tá certo? Deixa eu ver aqui, seguindo as dúvidas. A seguir é o Márcio de Carvalho. O Ademir eu já respondi. Ok, Ademir, obrigado a você pela dúvida. Ademir, Márcio Carvalho, isso. Márcio, como é chão de fábrica, o cabeamento é UTP blindado? Márcio, excelente pergunta também, tá? A gente não comentou aqui, mas o cabo UTP, né, que a sigla significa par trançado não blindado, né? Unshielded Twisted Pair. O par trançado não blindado, ele é muito interessante pelo seguinte, ele já detém toda uma tecnologia. Ao trançar, são 4 pares, na verdade, que são trançados, e os 4 pares trançados entre si também, e já são trançados de uma maneira tal que já garante uma boa imunidade. Mas, obviamente, isso não é suficiente para você trabalhar no chão de fábrica, trabalhar do lado de um inversor, que é um grande irradiador de energia eletromagnética. Então, você começa a usar cabos, não mais UTP, mas cabos STP, o S de shielded, tá? Na verdade, exatamente, eles fazem o cancelamento de ruído leve, Fernando, exatamente. Na verdade, o cabo ideal, além de ser shielded, ele costuma ter também foil, que é aquela folha de papel de alumínio que você já deve ter visto em alguns cabos de rede industrial, tá? Então, ele garante uma ampla blindagem. Obviamente, você tem que ter esse cabo, ele tem que dar continuidade para algum lado, para algum tipo de aterramento. Se ele ficar atuando, ele não vai garantir aterramento para vocês. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, foi Márcio, né? O cabo seria o STP ou SFTP. Tá? O SFTP, em geral, o pessoal fala mais STP mesmo. Basta saber que o cabo é blindado e que só esse cabo par trançado, conforme o Fernando também observou aí, ele não é suficiente não, porque o ambiente industrial, ele é bem ruidoso. Aí vocês podem pegar, por exemplo, uma norma igual a 6131, capítulo 2, né? O capítulo 3 todo mundo conhece, que é o das 5 linguagens de programação. O capítulo 2 diz respeito a condições de funcionamento para ambiente de subestação, né? Falando em grosso modo. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver lá. A norma diz quanto de campo elétrico que o equipamento tem que suportar e por aí vai. Então, o cabo não é diferente. O cabo tem que estar preparado para
ambiente agressivo, tá? Tá respondido, deixa eu ver, Márcio, tranquilo? Tem uma logo abaixo do Vinícius. Vinícius. Henrique, existe implementação de SSL, TLS entre escada CLP e drivers? Sim, com certeza, tá? Aí são protocolos de segurança, né, que você pode trabalhar também entre escada e CLP, tá? Você também pode trabalhar com isso. Ok? E esses protocolos até não são... pode falar. Não, vai. Tudo bom. O que eu ia falar para o Vinícius é que, em termos de protocolos, especificamente de segurança, eu não conheço tanto para poder falar tanto igual eu estou falando de outros temas, tá? Mas eu sei que é possível, ok? Olha, eu acho que a seguir é a do João. Deixa eu ver aqui. E algumas que são para mim é João. Como sementeira, por exemplo. João, perfeitamente, tá? Agora, falando até de projetos reais, né? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu trabalho diretamente com projetos na indústria. Então, se a gente está falando de cimentos, nós temos um grande cliente nosso aqui, que a gente tem grandes plantas de cimento e trabalha com tecnologia 100% Ethernet. Então, assim, melhor do que ficar explicando o que ajuda, o que seria isso, o que seria aquilo, acho que é um exemplo prático, né? Então, esse cliente nosso é o Votorantim, tá? A gente tem plantas inteiras automatizadas com base em internet. Então, tranquilamente. Ok? Jeff Neri, teria como trabalhar também usando o protocolo CAN? Sim, perfeitamente, tá? O CAN, como você deve saber, Jeff, ele é um protocolo que é irmão do DeviceNet, né? Ambos são baseados no mesmo chip que é o CAN, tá? A gente tem variantes para isso também, tá certo? E aí você tem aquelas limitações de nó, obviamente, você tem que ter terminador, né? Tem umas taxas limitadas, quantidades de nós limitadas, mas é possível trabalhar usando o CAN, sim, tá? Muitos projetos de clientes nossos, o cliente às vezes ele não abre mão de um determinado protocolo dele. Ele quer internet em quase tudo. Algum protocolozinho lá embaixo, às vezes ele não abre mão. Então, se ele não abre mão, a gente consegue integrar através de um mestre remoto de rede, tá? Isso é muito feito com o Profibus, por exemplo. Às vezes o cliente ele aceita converter o CCM para a internet, às vezes ele prefere trabalhar com o Profibus dele. A gente trabalha em qualquer modalidade, então te respondendo é totalmente possível, tá? Inclusive campo. Deixa eu ver aqui. Você tem agora aí uma do Nelson. Nelson, isso. Os profissionais com certificação CCNA têm espaço nesse setor? Nelson, excelente pergunta. Não só a certificação CCNA, que é uma certificação excelente, mas outras certificações de mercado, como da Hirschmann, por exemplo, que é um grande fabricante, tá? Tem total espaço nesse setor. Até porque, Nelson, eu te digo o seguinte, bem em cima do que a gente está falando, essa difusão de internet e dessa integração toda que está tendo, a fronteira entre a TI e a TA, né? Ou como seria em inglês o IT ou OT, né? A tecnologia de automação da operação, essa fronteira está cada vez menor, tá? Então, os profissionais de TI, não raro, no meio de uma equipe de automação, tradicionalmente de automação, você tem um profissional de TI. Para quê? Para fazer configuração de switch, fazer arquitetura de rede, ver quais são as melhores práticas, olhar toda essa questão do cybersecurity, que, em geral, o engenheiro de automação, ele não tem tanto esse foco. Então, eu acho que é importante a complementariedade das disciplinas. Você tem uma equipe multidisciplinar, você tem uma pessoa de TI no meio de uma equipe grande de automação de processo, é fundamental. Eu acho assim, fundamental. Um dos últimos projetos que a gente pegou ali no Schneider, um projeto aqui da Vale, Vargem Grande, bem grande esse projeto, a gente tinha um profissional de TI aqui que, olha, foi assim, foi crucial para que hoje você tivesse uma organização, porque assim, partir uma planta, todo mundo que trabalha com automação sabe que você consegue partir. Agora, se você não tiver uma coisa muito bem organizada, lá na frente, legal, a planta está operando, mas você começa a ter vários problemas de performance, de segurança, né? Então, fechando parênteses, é fundamental. Para mim, um projeto grande,
e projetos de automação em geral, é bom você ter pelo menos a consultoria de um profissional desse tipo, que tem uma certificação dessa que você mencionou aí. Tá? Deixa eu ver se ficou mais alguém aqui. Tem o José Luís, logo abaixo do Nelson. Onde que está aqui? Abaixo do Nelson, o José Luís. Na escalabilidade, o enlace de rádio de longa distância, ele diz que não entendeu bem. Ok. Na escalabilidade, o enlace de rádio de longa distância, eu não entendi bem. José Luís, o que acontece? Quando a gente está falando da questão do enlace de rádio de longa distância, é mais no sentido de mostrar o seguinte: é possível você fazer integração de quaisquer tipos de redes, desde que o padrão seja a internet. A ideia da apresentação no que diz respeito a esse ponto da escalabilidade foi essa. Então, por exemplo, eu quero expandir a minha rede que já está funcionando. E, ao mesmo tempo, você vai expandir por quê? Porque eu estou colocando uma elevatória, um bombeamento, num local que está distante. Você poderia passar fibra? Poderia também. Só que às vezes você não quer gastar com essa fibra. Então, para você, um enlace de rádio de longa distância seria mais interessante. Mas nesse sentido que a gente comentou, é uma possibilidade. Entendeu? Não sei se eu fui claro, mas assim, não tem muito mistério. Desde que o padrão seja a Ethernet e o rádio seja integrável, não tem o menor problema. É tudo Ethernet, tá? A ideia é essa abertura, integração. Tá? Bom, seguindo aqui... Um pouquinho mais abaixo, Ailton Nascimento. Ailton Nascimento. Temos treinamento para essa tecnologia no fabricante? Sim, Ailton. Temos treinamento, tá? No caso da Schneider, a Schneider tem um calendário de treinamento. Você entra no site, tá? Tem um calendário lá. E se tiver algum outro treinamento, que você tiver interesse, por acaso não esteja lá, entre em contato com a gente conversa e direciona, tá? Mas a gente tem uma equipe muito grande aqui hoje na Schneider. A Schneider ela adquiriu a Invensys, tá? Há poucos anos. E o que acontece? Veio toda uma gama de softwares, de sistemas, de equipe de engenharia também, que a gente já tinha, foi agregado com a equipe de engenharia da Invensys. Então, assim, o know-how hoje está muito bacana. Só para você ter uma ideia, né? O InTouch, que é o Modular, né? Agora ele é Schneider, tá? É um dos sistemas de supervisão mais conhecidos do mercado, mais difundidos. Então, você vê que vem toda uma bagagem de conhecimento, uma expertise, né? A gente tem isso tudo aqui dentro hoje. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, o Fernando tinha falado do cancelamento de ruído leve. Eu acho que agora é o Ademir. Ademir, como está sendo o tratamento de vírus e antivírus? Ademir, então, conforme eu comentei em alguns pontos, uma coisa é você ter projeto de rede, né? Ter firewalls, ter todos aqueles níveis de proteção que eu falei. E, obviamente, você não deixa de fazer uso de antivírus, tá? Então, seus sistemas, seus servidores e tal, é claro, você usa sistemas que assim, tentam não carregar tanto as suas máquinas, mas, ao mesmo tempo, eles são projetados para isso, tá? Então, assim, são vários níveis de proteção, e um deles é o antivírus, mas é usado sim, tá? Poderia me explicar a diferença entre Modbus TCP e Ethernet IP? Sei que pode ser básico, mas sempre me confundi com isso. Ô, Vanan, essa dúvida sua, ela não tem nada de básica, não. Muita gente confunde isso. Até porque você tem marcas, você tem termos que seriam marcas comerciais. O Modbus TCP e o Ethernet IP são marcas comerciais. Aí, quando a gente fala TCP/IP, aí nós já estamos falando de camadas de rede, tecnologia, que é a base da Ethernet. O TCP seria a tecnologia para transporte, tá? Protocolo de transporte, e o IP, a tecnologia para integrar as redes. Então, por isso que a gente fala endereço IP, qual é o endereço IP da sua máquina e tal. Tá? Quando a gente fala de Ethernet IP, a gente está falando de Ethernet Industrial Protocol e não de Internet Protocol, que é a significação do IP do TCP/IP. Está entendendo? Então isso causa confusão mesmo. Ethernet IP, Ethernet Industrial Protocol. TCP/IP é o Transport Control Protocol
e o Internet Protocol, por exemplo. Tá? Então, a diferença entre os dois é que um é baseado em SIP, que é o Common Industrial Protocol, tá? Então o Ethernet IP é baseado em SIP, e o Modbus TCP é baseado em Modbus. A inteligência de comunicação em cima do Ethernet, de uma é o SIP, que trabalha com classes, instâncias, atributos, tá? E o Modbus trabalha com comandos. Comando 2, comando 3, comando 4, por aí vai. Essa pergunta sua, Ronan, ela dá um curso inteiro, tá? E não tem nada de básica, não. Você pode ter certeza disso. Tá? Ademir, essas áreas podem ser usadas sim em áreas classificadas, desde que os equipamentos estejam conforme o zoneamento de área lá, toda aquela questão lá, para obedecer às áreas com risco de explosão. Tá certo? Então, se você tem um instrumento que ele trabalha sem fio, a potência dele está homologada para trabalhar numa área explosiva, por exemplo, se ele para a área classificada, obviamente, e por aí vai. Tá? Jefferson, essas tecnologias já estão em uso dentro de fábrica? Sim. Eu acabei de citar um exemplo aqui de um grande cliente nosso, que é o Votorantim, tá? Eles têm plantas inteiras de cimento automatizadas com tecnologia Ethernet. Ok, Jefferson? Oscar, ó que pergunta legal. Zigbee. É possível também integração com o protocolo wireless Zigbee? Perfeitamente, Oscar. Tá? Isso é muito usado em interruptor, inclusive, né? Então, a gente que é da área de tecnologia, a gente fica maravilhado de ver que o limite ele não existe. Né? Na verdade, a questão é como que você vai integrar tudo, né? Qual a melhor forma de fazer isso para que você tenha integração. Se é integrável ou não, você não tenha dúvida. Ele é integrado. Tá? Ok, Alexandre. Perfeito. Enlaces de rádio usados em máquinas móveis, com certeza, né? Até pela questão de você ter que ficar, por exemplo, em pilhadeiras de minério, né? Recuperadora, trabalhar com bobinamento de cabo, né? Fica enrolando, desenrolando cabo. Né? Isso tem alguns percalços, não muitos percalços, né? E um bom enlace de rádio garante que sua máquina possa movimentar no pátio. A gente tem vários exemplos disso, sem o menor problema, tá? Ainda que o pátio seja bem extenso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A plataforma ARM é a melhor custo-benefício? Opa, Fernando, excelente pergunta, hein? O que a gente costuma dizer? Já que você tocou na questão, né? Você tem o ARM, é o Advanced RISC Machine, né? Então, quando a gente está falando de máquina RISC, são máquinas com conjunto de instruções reduzido. A gente também tem a máquina CISC, né? Que pelo jeito você deve conhecer pela sua pergunta, que eu imagino que você conheça de arquitetura de microprocessadores. Para esse universo de controle de processo, a plataforma ARM é exatamente o melhor custo-benefício. Por quê? Porque um set de instruções reduzidos, você consegue fazer tudo que é necessário no universo do controle de processo e você acaba tendo mais desempenho, né? O CISC acaba sendo mais pesado para isso. Então, ela é perfeita exatamente para você atingir a melhor relação custo-benefício. Tá, Fernando? Aqui. Open source no meio do IT industrial. Isso é uma boa pergunta, Vinícius. Eu não tenho uma opinião muito formada a respeito, não. Tá? Tá, que mais? Obrigado a vocês, Zé Luiz. Mas é assim mesmo, né? A coisa vai evoluindo. Eu que agradeço a todos vocês. Alguém mais tem alguma pergunta que eu possa ajudar? Né? A gente nem tudo dá para responder com profundidade, né? Mas pelo menos essas áreas que a gente está mais acostumado a trabalhar, a ideia era assim, tentar entrar num detalhamento o máximo possível para que o webinar enriqueça a experiência de vocês. Henrique, meu sistema de automação precisa ter 99,99% de disponibilidade. É possível calcular e atingir essa disponibilidade? Com certeza, Egídio. Com toda certeza. Tá? Essa questão aí, na verdade, você faz um estudo, né? E você chega
a esse número, a esse 99,999, até com mais 9 aí, na verdade, disponibilidade, basta selecionar a linha adequada. Hoje em dia, a Schneider trabalha até com TMR, tá? Que é um sistema da Triconix, que é a tripla redundância modular, tá? É um dos sistemas mais parrudos, né? O termo seria esse daí, para você garantir disponibilidade. Então, com certeza, a gente consegue trabalhar com isso daí. Tá? Legal, pessoal. Eu que agradeço aí a vocês todos. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, fiquem à vontade, tá? O e-mail está disponível para vocês aí. O que eu puder ajudar, intercambiar conhecimentos. Se vocês quiserem mandar alguma informação também, vocês acham que seja cabível, eu gosto muito dessa troca, eu acho ela muito rica, tá? À medida que a gente executa projetos, que a gente percebe o que funciona bem e o que não funciona, né? Não fica só no blá blá blá, né? O projeto é onde a coisa acontece. Então, para mim, o chão de fábrica é o melhor laboratório que tem para tudo isso que a gente está conversando aqui. Ok? Legal, Jefferson. Tem um Tricon lá, né? Bacana. Muito bom. É o trator dos PLCs. Pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, eu que agradeço, tá? A participação de todos vocês. Eu tentei acelerar o máximo possível a apresentação exatamente para que essa sessão de dúvidas, que eu acho que é muito rica e realmente foi, né? Com base nas perguntas que vocês fizeram, para que ela fosse o mais enriquecedora possível. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero encontrar vocês na próxima oportunidade. Eu quero agradecer também a Henrique, aqui por um lado, pela apresentação, pela palestra, e a todos vocês que ficaram connosco bem até ao finalzinho e que enriqueceram a palestra, como o Henrique já referiu, com as vossas questões. Eu, entretanto, vou enviar os certificados de participação a todos os que solicitaram via mail, ok? Já comecei alguns. Entre hoje e segunda-feira devem receber os restantes. A gravação vai ficar também disponível. Nós vamos carregar no nosso portal, como é óbvio, e enviar a todos um e-mail mal isso seja feito, tá? Para vocês poderem eventualmente descarregar, consultar novamente, tirar mais alguma dúvida que eventualmente possam ter e que ainda não colocaram. Tem aí também o e-mail do Henrique, se quiserem entrar diretamente em contacto com ele, tenho a certeza absoluta que ele ficará muito grato por receber um mail vosso. Obrigada a todos pela vossa participação uma vez mais. Até ao próximo webinar da volta. Muito obrigado.